Fala galera do Significando e Ressignificando, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é Dasley e neste vídeo de hoje queremos dar continuidade aqui aos nossos estudos dos objetos de conhecimento da área do saber matemática e nível de ensino, nono ano do ensino fundamental, anos finais. Lembrando que anteriormente nós exploramos aqui sobre as propriedades específicas da radiciação, onde vocês podem ver aí nos cards o vídeo onde exploramos de uma forma mais específica essas propriedades. E levando em conta todo esse nosso estudo acerca dos radicais, radicandos, enfim, da operação de radiciação, é que neste vídeo de hoje estaremos explorando aqui a questão da extração e da introdução de fatores no radicando. Beleza, galera? Então, vem comigo aí e vamos explorar estes objetos de conhecimento matemáticos. Beleza, galera? Vamos lá! Pois bem, galera. Então, vamos iniciar aí nossa exploração sobre a questão de extração de fatores do radical. Ou, em outras palavras, a extração de fatores no radicando. E como é que este processo ocorre? Lembrando que a ideia aqui é que vocês, primeiramente, e como pré-requisito basicão aqui, que vocês estejam cientes das propriedades que exploramos aí com respeito ao estudo dos radicais, certo? Daquelas 5 propriedades específicas dos radicais, porque o que iremos fazer aqui sem sombra de dúvidas, trará à tona, de forma prática, a aplicação de uma ou mais daquelas propriedades lá específicas. Beleza, galera? Vamos iniciar aqui com um exemplo bem simples, certo? Vamos iniciar aqui com um exemplo bem simples. Então, vamos supor que nós iniciemos aí explorando acerca da raiz quadrada de 8, certo, galera? Então, um exemplo bem simples e prático. Se nós olharmos para esta operação de radiciação e levando em conta os vídeos anteriores sobre o estudo da radiciação, sabemos muito bem que se trata aí de um número irracional, ou seja, um número que não possui uma raiz quadrada exata, né? Lembrando que números irracionais são números que vão possuir aí uma representação decimal infinita e não periódica, certo? Então, raiz quadrada de 8 é um exemplo de número irracional. Em outras palavras, nós não temos um número natural que, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, chegue em 8. Né? Nós temos aí que 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4. Né? Então, veja que não é 8, e sim 4. Né? Então, raiz quadrada de 4, 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Por outro lado, nós temos que 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, 3 vezes 3 dá 9. E veja que não é 8 também. Né? Temos que a raiz quadrada de 9 é 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, percebam que como 8 ele está entre 4 e entre 9, então nós temos aí, teoricamente, que a raiz quadrada de 8 será um número decimal entre 2, que é a raiz quadrada de 4, e 3, que é a raiz quadrada de 9. Então, sabemos que é 2, alguma coisa. Se nós formos calcular utilizando aí uma calculadora científica, por exemplo,
qual é a raiz quadrada de 8, nós veremos justamente que é 2,82, 84, 27, 125 e assim sucessivamente. Certo, galera? Então, a priori, esse número aí ele não tem uma raiz quadrada exata, e sim quebrada, aproximada. E, em outras palavras, é um número irracional. Só que o que é que acontece? Percebam que nós vimos aqui, lá com respeito à primeira propriedade específica, que serve para o cálculo de raízes quadradas de números muito grandes, como nós vimos lá o 196, o cálculo da raiz quadrada de 196, e nós fizemos justamente o quê? Utilizamos aquele processo de fatoração ou decomposição e colocamos o 196 nesse processo de decomposição. Embora não seja um número muito grande, 8, nós iremos fazer algo aqui parecido. Iremos pegar esse número 8, certo? E colocar ele na decomposição. Lembrando que, como se trata de um número par, né, divisível por 2, nós fizemos isso aí dá 4. Podemos dividir aí por 2, né, que dá 2. E, por fim, dividir o 2 por ele mesmo, que dá 1. Ou seja, fechamos aí a nossa decomposição, porque do lado esquerdo da decomposição chegamos em 1. Então, perceba que ao todo aí, nós teremos o quê? 2 vezes 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 vezes 2. Em outras palavras, nós vamos ter 2 elevado a 3. Certo, galera? 2 elevado a 3. Então, se nós formos fazer a substituição, né, no lugar desse 8, colocarmos a forma fatorada dele, nós obteremos aí o quê? 2 elevado a 3. Então, aí nós nos deparamos com algo semelhante àquela primeira propriedade específica dos radicais, que nos diz que quando o índice e um expoente do radicando são iguais, nós cancelamos tanto o índice como o expoente e a própria operação de radiciação também é cancelada. Só que nesse caso nós não temos o índice nem o expoente iguais, né? O índice é 2 e o expoente 3. Então nós temos aí números distintos. Só que o que é que nós iremos fazer nessa situação? Observe que dentro da decomposição do 2 elevado a 3, nós temos, de certo modo, um 2 elevado a 2 ali presente. Como assim, Dasli? Volte lá para a forma fatorada do 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Percebam que eu posso juntar esses dois primeiros 2 aqui e formar uma potenciação de expoente 2. 2 vezes 2, ou em outras palavras, 2 elevado a 2. E esse resultado multiplicar por 2. E lembrando das propriedades da potenciação, que foram vistas aqui logo no início, né, dos estudos do 9º ano, que quando não aparece o expoente, nós sabemos que ele é neutro, ou seja, 1. E, por outro lado, nós vamos ter uma multiplicação de potências de bases iguais, né? Onde a base vai ser 2, é 2. E aí, o que é que a gente faz quando tem essa situação? Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1, de fato, dá 3. Né? Então, veja que, no fundo, tanto faz eu escrever isso aí, esses produtos de 3 números 2, como sendo 2 elevado a 3, ou também eu posso escrever dessa outra forma, fazer um grupo com 2, ou seja, 2 elevado a 2, depois deixar lá o que sobra, né? O 2, ou simplesmente 2 elevado a 1, né? Mas eu posso deixar só 2 mesmo. E aí, vejam que interessante agora, nós poderemos pegar e no lugar desse 2 elevado a 3, aí dentro do radical, nós colocarmos essa outra maneira de escrevermos 2 elevado a 3, né? Que é justamente o quê? 2 elevado a 2 vezes 2. Né? Eu não vou colocar o 1 porque para esse caso aqui nós não vamos precisar do 1, certo? Mas eu poderia colocar, se eu quisesse, nada me impediria de colocar o expoente 1 aqui nesse último 2. Eu não vou colocar simplesmente por uma questão de que eu não vou necessitar disso aí, certo? Porque dá no mesmo. Agora, o que é que acontece? Então, vejam que agora aparece, sim,
um índice e um expoente iguais, né? Percebam que eu tenho o índice 2 e eu tenho um expoente ali 2. Lembrando que o outro expoente, ele é 1, certo? Então, no caso do outro expoente, eu não posso aplicar o cancelamento. No caso do primeiro expoente que apareceu, eu até posso, né? Que tem 2 elevado a 2. Então, eu posso cancelar esse expoente com o índice 2. Só que, veja que, de certa forma, eles estão presos dentro do mesmo radical. Só que aí, o que é que acontece? Por isso que eu disse a vocês aqui que nós iremos precisar de cada uma das propriedades específicas dos radicais. E agora vai entrar em cena justamente aquela segunda propriedade, que é aquela questão de que quando eu tenho dentro de uma raiz, né, a raiz de uma multiplicação, isso aí é a mesma coisa que a multiplicação das raízes. Ou seja, eu posso quebrar o radical como se fosse uma espécie de distribuição do radical. Eu posso distribuir o radical para cada potenciação dessa, para cada fator desse. Então, eu posso reescrever essa conta aí da seguinte maneira. Ó. Eu posso escrever simplesmente uma raiz quadrada para o primeiro fator, que é aquela primeira potência ali, ó. 2 elevado a 2, certo? Lembrando, a raiz da multiplicação vai ser a multiplicação das raízes. E aí eu vou pegar outro radical com índice 2, só que agora para o outro termo, para o 2 elevado a 1. Eu vou deixar 1 só para depois mostrar algo aí a vocês, certo? Então, veja que eu apliquei agora a segunda propriedade dos radicais, né? Até então, não tinha aplicado necessariamente propriedades dos radicais. Até então. Só que agora, nessa passagem aqui, dessa linha aqui para essa linha aqui, eu acabei aplicando a segunda propriedade dos radicais, que é essa da raiz da multiplicação ser igual à multiplicação das raízes. Agora, notem que o primeiro radical tem justamente o quê? O índice e o expoente iguais, certo? 2 e 2. Então, agora, nesse passo aqui, nesse fator aí, né, raiz quadrada de 2 elevado a 2, eu poderei aplicar a primeira propriedade, que era o que eu queria, que é a propriedade do índice e expoente iguais, onde eu faço o cancelamento de ambos, do índice e do expoente, e cancelo a própria operação, porque como elas são inversas, se eu elevar a 2 e depois extrair a raiz quadrada, eu não fiz nada, então eu não operei, então eu posso cancelar o próprio radical. E o que resta, que vai ser esse 2 aqui da base, que será o meu resultado. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 2 é simplesmente 2. Eu apliquei aí a primeira propriedade. Aí, vezes, agora eu vou para o segundo caso. Nesse segundo caso aqui, veja que 2, que é o índice, não é igual a 1, que é o expoente. Então, nessa situação, não posso fazer o cancelamento. Eu não posso aplicar a primeira propriedade. Então, nessa situação, vai ficar desse mesmo jeito. Por que, Dazi? Justamente por isso, porque o índice e o expoente não são iguais, né? Então, se não são iguais, eu não posso fazer cancelamento nenhum. E aí, simplesmente, eu vou ficar com 2 elevado a 1, 2, né? Então, eu vou ficar simplesmente com raiz quadrada de 2, já que eu não posso cancelar aí nessa situação, certo, galera? Vai ficar dessa mesma forma aí, raiz quadrada de 2. Pronto, lembrando até que raiz quadrada de 2 é um número irracional, né? Não tem um número exato que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 2, né? Então, fica desse jeito aí. Tem uma coisa que permeia muito os nossos estudos em matemática, que diz respeito justamente à operação de multiplicação, né? Quando você tem isso lá nos estudos do 8º ano, quando você tem duas letras, isso entrando um pouco na área da álgebra, né? Quando você tem duas letras juntas, ou você tem um número e uma letra juntos, no fundo, ali nos bastidores, né? Nas entrelinhas, nós temos uma operação de multiplicação, certo? Do número pela letra, ou da letra pela letra. Então, o que acontece? Outra situação é quando você tem um número junto com um parênteses, né? Tem 2, aí tem parênteses e tem alguma coisa lá dentro desses parênteses. Então,
é a mesma situação. Nas entrelinhas, nos bastidores, ali tem uma operação de multiplicação. Entendo. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Algo semelhante. Todas as vezes que você estiver multiplicando um número por um radical, como esse caso aí, 2 vezes a raiz quadrada de 2, simplesmente uma forma de simplificar isso aí é tirando, não é tirando a operação, né? Mas é tirando o sinal de multiplicação e juntando o número com o radical, ou seja, 2 raiz quadrada de 2. Né? Então, veja que eu juntei aí, né, o número com o radical. Né? Lembrando que nas entrelinhas, nos bastidores, eu tenho uma operação de multiplicação aí, né, entre esse número 2 maior e o radical raiz quadrada de 2. Né? Então, isso que nós fizemos aí, dentro do estudo dos radicais, é o que nós chamamos de extração de fatores do radical. Né, ou extração de fatores no radicando. É quando eu, através de artifícios de potenciação e essa questão da aplicação das propriedades específicas dos radicais, consigo simplificar aquele radical. E aí onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar no fato de que a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 2, ou seja, 2 raiz quadrada de 2. Né? Então, são radicais equivalentes, vamos dizer assim, certo, galera? Onde, através dessas manipulações, eu consegui simplificar. Né? E essa simplificação nós chamamos de extração. Extração por quê? Porque percebam que aquele 2 que está fora do radical, ele foi tirado, vamos dizer assim, dentro do 8. Né? Em outras palavras, ele foi extraído da decomposição do 8. Quando eu decompus 8, lá mais à esquerda, vejam que o 2 elevado a 2 estava lá presente. Né? Ou seja, em outras palavras, 4 está presente dentro da decomposição de 8. E como 4 tem uma raiz quadrada exata, então por isso que nós chegamos nessa conclusão aí. Né? Eu extraí esse 4, ou seja, essa raiz quadrada de 4, ou seja, 2, né? E aí o que acontece? Esse 2 ele sai, vamos dizer assim, né? Ele é extraído, ele é arrancado, ele é colocado para fora do radical. Né? E o que sobrar lá na minha decomposição, que não tem realmente como aplicarmos propriedades específicas dos radicais, aquilo fica lá. Continua dentro do radical. Beleza, galerinha? Então, esse processo aí nós chamamos de extração de fatores do radical, né? Do radical, ou extração de fatores no radicando. E vamos ver mais um exemplo aí da aplicação desse tipo de situação, para que a gente se familiarize, né, e possa avançar mais um pouco. Pois bem, galera, então vamos agora para esse outro exemplo aí, ó. Raiz cúbica de 162. Percebam agora que estamos diante de um número maior, né? 162, número mais grandinho. E realmente calcular mentalmente qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 162 não é algo tão simples assim. É possível, mas não é tão simples assim. Então, vai ficar mais viável do que nunca aplicarmos aquele processo lá de fatoração. Então, nós iremos, 162, não é isso? E joga lá na fatoração. Como é um número par, iniciaremos aí dividindo por 2. Né? E aí eu vou fazer aqui, 1 não dá para dividir por 2, então eu junto aqui, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16, para 16, 0, né? Então fica o 2. 2 dividido por 2, 1. Né? Então dá 81. 81 número ímpar. Então não dá para dividir por 2. Sabemos que dá para dividir por 3, né? Porque se eu somar 8 mais 1 dá 9. Como 9 é divisível por 3, e então pelos critérios de divisibilidade por 3, eu consigo dividir esse rapaz aí por 3. Se eu dividir 81 por 3, vai dar 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 8, 2. Eu junto com 1, fica 21. Dividido por 3, 7. Né? Então dá 27. 27 também a gente sabe que divide por 3. Né? Dá 9. 9 também a gente sabe que divide por 3. Né? Dá 3.
E por fim, sabemos que o 3 só é divisível por ele mesmo e dá 1. Então, quando chega aqui 1 do lado esquerdo da decomposição, nós fechamos o processo de decomposição. E aí uma dica que eu já vou dar para vocês a partir de agora, com base nesse exemplo, e que já é um norte melhor ainda na hora de fazer o agrupamento para formar as potenciações, é que nós observemos aí o índice dessa radiciação. O índice é 3. Beleza, galera? 3. Então, eu volto lá para a decomposição e vejo se vai aparecer algum fator, porque lembrando que aqui são multiplicações sucessivas. 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Certo, galera? Então, eu volto para a minha decomposição e verifico se algum fator aparece no mínimo 3 vezes. E, de fato, nós vamos ter aqui, né, o 3, ó, aparecendo 3 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3. É claro que apareceu mais 1. Ao todo, eu tenho 4 números, 3 multiplicando por ele mesmo, e depois ainda pelo 2. Mas o que é que acontece? Nesse processo de extração de fatores do radical, nós, quando observamos o índice, já temos essa noção. Eu vou ter que agrupar um certo alguém lá na decomposição de acordo com o número do índice. Então, eu vou ter aqui esse agrupamento, ó, de 3 elevado a 3, certo? Multiplicado por quem? Pelo outro 3 que sobra e, por fim, pelo 2, certo? Então, eu tenho 3 elevado a 3, que são esses 3, número 3, multiplicando por ele mesmo. Ó, 3 elevado a 3, depois vezes esse 3 aqui que sobrou, e vezes o 2 que não tem nada a ver, né? Então, veja que agora eu vou pegar aqui, ó, e no lugar do 162, eu vou colocar essas multiplicações aqui, de 3 elevado a 3 vezes 3 vezes 2, certo, galera? Então, a gente volta lá para a radiciação, coloca a raiz cúbica, né? Raiz cúbica. No lugar desse 162, eu vou colocar essa forma fatorada do 162, que leva em conta o fato de que eu vou ter aí 3 elevado a 3, certo? Então, eu vou dar um Ctrl Czinho aqui, Ctrl V, aí tá vendo? Eu vou inserir aí, no lugar de 162, eu coloco a forma fatorada de 162. Aí vejam que aqui nós iremos aplicar aquela propriedade lá de separação, né, que é a segunda propriedade específica dos radicais. A multiplicação, o radical, né, da multiplicação é as multiplicações dos radicais. Então, eu vou rachar isso aí. E aí eu vou ficar de que maneira? Raiz cúbica de 3 elevado a 3. E aí eu tenho duas formas. Aliás, eu tenho várias formas de fazer isso aí. Só que aqui eu já vou dar também uma outra dica, né? Percebam que, por exemplo, nesse caso aí, só vai ser possível aplicar a primeira propriedade, ou seja, a do cancelamento, nesse primeiro caso aqui, do raiz cúbica de 3 elevado a 3. Vejam que os outros dois termos, 3 e 2, não será possível fazermos a aplicação da primeira propriedade, a do cancelamento. Então, como nesse caso não será possível, então assim, eu posso até separá-los se quiser, né? E ficar dessa forma aqui, a raiz cúbica vezes raiz cúbica de 3 e vezes raiz cúbica de 2, certo? É uma possibilidade. Só que percebam que nem nesse segundo fator, nem nesse terceiro fator, nós poderemos aplicar a propriedade de cancelamento. Então, assim, no final das contas, eles dois vão voltar a ficarem juntinhos, né? Porque os dois não são, nesses dois radicais aí, não será possível fazermos a aplicação da primeira propriedade. Então, assim, vocês podem até separar, mas se não quiser, não tem problema. Você simplesmente pode deixar eles dois, ó, dentro do mesmo radical, certo? Mesmo que a segunda propriedade específica abra esse leque para que vocês também coloquem esses dois fatores em radicais distintos, mas nesse caso, com nenhum dos dois iremos aplicar a propriedade do cancelamento, então pode deixar eles aí, certo? Quietinhos. Aí vem agora aqui, ó.
esse primeiro fator, percebam que nós poderemos aplicar a primeira propriedade, porque o índice e o expoente são iguais. Então, cancelo os dois e cancelo o próprio radical, né? Sobrando aí na base, ó, 3. Né? Então, vou ter aí, ó, 3. Certo? E lembrando, eu posso ocultar esse sinal de multiplicação aqui, ó, e simplesmente juntar com o radical. E 3 raiz cúbica de... Como nesses dois casos aqui nós não poderemos aplicar a primeira propriedade, então simplesmente eu posso multiplicar, né? 3 vezes 2, obtendo aí, ó, 6. Né? Então, na verdade, a raiz cúbica de 162 é equivalente, né? É igual a 3 raiz cúbica de 6, ou seja, 3 vezes, lembrando, né, que tem um vezes aqui oculto, né, que nós ocultamos nesse processo de extração de fatores do radical, né, mas eu não preciso colocar. Então, 3 raiz cúbica de 6, vocês já entendam que é 3 vezes raiz cúbica de 6. Então, esse processo que nós fizemos aí, tanto no primeiro caso como nesse segundo caso aí, é o processo de extração de fatores do radical, certo, galera? Em outras palavras, nós dizemos de uma maneira mais formal que se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, esses fatores podem ser extraídos do radical e escritos como fatores externos, ou seja, sem o expoente. E é justamente isso que aconteceu, né? Dentro desse radical, nós tivemos aí um fator, esse 3 elevado a 3, que tem um expoente igual ao índice da raiz, ou seja, ao índice do radical. Né? Ele é o expoente 3 e justamente o índice do radical também é 3. Então, nesse caso, nós extraímos ele, ou seja, fazendo a aplicação primeiro da propriedade segunda, específica dos radicais, que é a propriedade lá de eu tenho a raiz da multiplicação, é a mesma coisa que a multiplicação das raízes, então separo e por fim aplico a propriedade do cancelamento nesse caso aí. E veja que eu escrevi ele sem expoente. Tenham cuidado para não cair na pegadinha do malandro, viu? Pegadinha do malandro. Isso mesmo, né? Porque esse 3 aqui, ó, ele não é mais expoente do 3 daqui. Esse 3 do índice, já acabei de dizer, ele é índice. Ele não é mais expoente desse 3 que foi extraído. Esse 3 que foi extraído, ele está fora. Né? Ele é um fator externo ao radical, certo? O índice 3 aqui, ele é índice da raiz, né? Da raiz, aí, né, nesse caso, cúbica de 6. Ele não tem a ver mais com esse 3 que foi extraído, certo, galera? Então, tenham cuidado aí com essa pegadinha. Tirando isso, então, esse processo que nós fizemos aí é chamado de extração de fatores do radical, certo? E como vocês sabem, em matemática, geralmente, trabalhamos sempre com algo original e a partir desse algo original, nós conseguimos também trabalhar o oposto disso, ou o inverso disso. Então, o que é que acontece? Da mesma forma que nós podemos extrair fatores do radical, nós também poderemos incluir fatores no radical, ou seja, fatores que vão estar externos ao radical, ali vão estar geralmente do lado esquerdo, multiplicando um radical, e nós meio que fazermos essa introdução, inserir ele, é o processo contrário, né, ao que fizemos aqui. Aqui nós extraímos de lá de dentro do radical. Já esse processo contrário, que nós chamaremos de introdução de fatores no radical, nós incluímos esses termos externos dentro do radical, levando em conta o índice da raiz. E como é que nós iremos fazer isso? Por exemplo, eu trouxe esse caso aqui para vocês. 2 raiz quadrada de 3. Lembrando que quando não aparece o índice da raiz, é porque ele é isso, né? Muito bem. Ele é 2. Né? Então, não apareceu o índice, já saibam que é 2. Então, eu tenho aí 2 raiz quadrada de 3. Lembrando que também nós vamos ter a operação oculta entre esse 2 aí em preto,
que é um fator externo, e a operação de radiciação, raiz quadrada de 3. Lembrando que a operação aí é multiplicação, certo, galera? E como é que nós iremos inserir, né? Tem uma maneira bem fácil, né? Uma maneira bem fácil de inserir um fator que leva em conta o que nós fizemos aqui para extrair o fator, né? Que é o que? Se um fator ele for externo, né? Nós poderemos introduzi-lo como um fator dentro do radical, né? Como um fator no radical, simplesmente escrevendo ele lá dentro com um expoente igual ao índice da raiz e multiplicando os números que já existem dentro do radical, certo, galera? Em outras palavras, a ideia é a seguinte, ó. Aqui eu vou fazer um pouco manualmente, né, para que vocês tenham essa noção do porquê a coisa funciona dessa maneira. Agora, no próximo exemplo, a gente já vai de uma maneira mais direta, né? Então, veja só. Eu posso escrever esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, externo, como raiz quadrada de 2 elevado a 2. Certo, galera? Vocês podem dizer, Dasli, por quê? Né? Lembrando, né? Se eu tenho o índice expoente igual, ó, índice expoente igual, eu cancelo e cancelo também o radical. O que sobrar é que é o resultado. Veja que é justamente esse 2. Ó. Perceberam? Então, na verdade, todo número, ele pode ser escrito como qualquer raiz. Eu posso pegar aquele número e escrever ele como qualquer raiz onde o índice e o expoente sejam iguais. Então, por exemplo, eu poderia também escrever 2, se eu quisesse, como raiz cúbica de 2 elevado a 3. Já que, aplicando a propriedade, ó, índice expoente igual, cancelo, e cancelo também o radical. Então, isso também é 2. Poderia escrever como raiz décima, né, de 2 elevado a 10. Mesma situação. Índice expoente igual, cancelo o radical. Tudo isso aqui é 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado a 2, raiz cúbica de 2 elevado a 3, raiz décima de 2 elevado a 10. Tudo isso aí é 2. Então, 2 pode ser escrito dessas formas aí. Só que eu escolhi estrategicamente raiz quadrada de 2 elevado a 2 pelo fato de que a operação aí, o índice dessa raiz é 2. Está vendo aqui? Ó? É 2. Então, por isso que eu escolhi o índice 2. Certo? Mas, dependendo da situação, eu poderia escolher outro índice diferente. Desde que o expoente também seja igual a esse índice. Certo, galera? Então, todo número pode ser escrito dessa forma, como uma radiciação, onde o índice e o expoente são iguais. Beleza. Então, vou ter aqui vezes, né, o vezes oculto, que eu falei a vocês. Ó, e aí eu vou colocar as mesmas cores aí, para que vocês possam notar. A raiz quadrada de quem? De 3. Certo? Beleza? Aí, agora, eu vou usar a propriedade que me permite dizer que quando eu tenho multiplicação de duas raízes de mesmo índice, que tem esse detalhe, o que nós estamos fazendo aqui é de mesmo índice, né? As propriedades específicas falam a respeito do mesmo índice. Índices diferentes, isso aí já é outra vibe, certo? Aqui é para mesmo índice. Então, como eu estou multiplicando duas raízes de mesmo índice, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente, colocá-las, né? Colocar os fatores, melhor dizendo, dentro de um único radical. Então, posso pegar esse 2 elevado a 2 aqui, ó. Tá vendo? Vezes, né? O vezesinho que estava lá fora, ele passa para o interior. Quem? Ó? Vezes 3. Né? E aí eu introduzi aquele 2 que estava externo dentro do radical. E veja que aconteceu justamente isso. Escrevemos o 2 que estava fora, esse 2 aqui que estava fora, escrevemos ele lá dentro com um expoente igual ao índice.
Então, por isso que a regrinha geral que eu falei de introdução, ela sempre funciona e pode ser aplicada de uma maneira mais direta sem passar por esse passo aqui, ó, intermediário. Isso aqui eu fiz para que vocês entendessem o porquê, né? Porque todo número pode ser escrito como uma radiciação onde o índice e expoente são iguais, né? E aí por isso que eu fiz essa escolha estratégica, para que depois pudesse fazer a aplicação da segunda propriedade dos radicais, que é aquela que o caminho de ida é quando eu tenho a multiplicação, quando eu tenho uma raiz da multiplicação, isso é a mesma coisa que a multiplicação das raízes. Isso é o caminho de ida. Mas a recíproca, ou seja, o caminho de volta, também é verdadeiro. Ou seja, se eu tenho raízes multiplicando, eu posso transformar isso em uma multiplicação. No caso, posso transformar em uma única multiplicação, né, com uma única raiz. Né? No caso, multiplicação de raízes ser a raiz da multiplicação, né, que foi o caso aí. E agora que isso vai resolver, né? Normalmente, eu vou ter que 2 elevado a 2 é 4 e 4 vezes 3, porque lembrando, eu sigo a ordem das operações, então começo respondendo as operações mais complexas, partindo depois para as mais simples. Então, tem aí 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, vou ter que... Isso aí é a mesma coisa que raiz quadrada de 12. Perceberam? Raiz quadrada de 12. Então, 2 raiz quadrada de 3, né? Ou 2 vezes raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que raiz quadrada de 12. Beleza, galera? Então, com isso, eu introduzi aquele 2 dentro do radical. Isso aqui é o caminho inverso da extração de fatores no radical. Isso aqui a gente chama de introdução de fatores no radical. Eu coloco para dentro, né, fatores externos, acrescentando um expoente que seja igual ao índice daquela raiz e ali multiplicando pelos fatores que já estão inclusos dentro do radical. Foi o que nós fizemos aí, em suma. Certo, galera? E aí um exemplo para a gente finalizar por exemplo, esse aqui, ó, né? 5 raiz cúbica de 10. Então, eu poderia seguir esse mesmo procedimento que eu fiz aí acima, né? Escrevendo 5 dentro de uma raiz, né? Dentro de um radical, com índice expoente igual, e aí, enfim, e seguir todo o mesmo raciocínio ali. Mas agora eu já posso simplificar esses cálculos, né? Indo para esse penúltimo passo aqui, ó. Essa penúltima expressão aqui, onde eu vou escrever não a raiz cúbica, isso. Então, eu escrevo aí, ó, raiz cúbica. E aí, o que é a introdução diz? Você vai escrever o fator externo dentro. Então, eu vou escrever 5 com um expoente que seja igual ao índice. Ou seja, com o índice aí é 3, então eu vou escrever ele com o expoente 3, né? Tá vendo? 5 elevado a 3. Veja que no fundo dá no mesmo, né? Se nós formos fazer passo a passo, dá no mesmo do que foi feito lá em cima. Aqui é porque eu já vou mais direto, né, nessa introdução. Eu escrevi o 5 dentro do radical, só que com um expoente igual ao índice, ou seja, 3. E, nesse caso, vou multiplicar pelo que já está incluso dentro do radical, ou seja, o 10. E aqui só é responder conta agora, né? Lembrando que eu resolvo primeiro a potenciação. Então, vou ter aí 5 elevado a 3, né, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5, dando aí 125. E depois, multiplicando 125 vezes 10, né, acrescentando um zero, eu vou ter aí 1250. Então, em outras palavras, 5 vezes raiz cúbica de 10, ou seja, 5 raiz cúbica de 10, é a mesma coisa que raiz cúbica de 1250. Né? Eu fiz a introdução do 5 no radical lá de índice 3. Né? E juntei com o que já tinha lá. Né? E aí, esse processo nós chamamos de introdução de fatores no radical. Beleza, galera? Então, assim, esse assunto da extração de fatores no radical, ou introdução de fatores no radical, que é esse último aí, é algo que nós iremos usar bastante aqui, principalmente quando nós entrarmos na questão de operações com radicais, certo, galera? Então, é importante realmente ter esta parte aqui
este estudo aqui específico e não fazer mistura dele com outros tópicos que nós veremos mais adiante, tipo a questão de redução de radicais ao mesmo índice, comparação de radicais, que vai ser o nosso próximo vídeo, né? Iremos falar justamente sobre essa questão de comparar radicais, até chegar lá nas operações. E nós usaremos muito esses dois caminhos, o caminho da extração de fatores no radical ou o caminho de introdução de fatores no radical, quando nós formos operar, principalmente a soma e a subtração. Certo, galera? Principalmente soma e subtração. Vocês vão precisar muito disso aí lá na frente. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixarem aí, né, nos comentários. Dúvidas, sugestões, enfim. Se gostaram do vídeo, podem curtir, podem compartilhar. Se inscrevam no canal para que também possa receber conteúdos semelhantes a esse e outros conteúdos também, conforme temos aqui no canal. E um abração e até a próxima, galera. Tchau, tchau.